tema muito pertinente, né, para Deus operar, porque uma coisa, conhecendo nosso Deus, nós sabemos que Ele opera em impossibilidades, né? Então, aqui gostaria de meditar com os irmãos o que seria, né, o campo na qual o Senhor trabalha. Obviamente que você também veio aqui não somente para cultuar, mas você também tem algo que gostaria que o Senhor fizesse. Algo que talvez seja impossível para mim e para você. E Deus, Ele trabalha justamente naquilo que nós buscamos, naquilo que nós pedimos. Se nós queremos que Deus opere, então precisamos buscar. E a causa impossível, nós vamos principalmente ver, primeiramente, um cenário estabelecido, né? Não adianta eu e você pedir algo que está ainda na possibilidade, coisas que dependem de mim e de você. É nós que temos que fazer, não é Deus que vai fazer por nós. Então, se nós entendemos que tem coisas que Deus vai operar, mas tem outras que nós temos que fazer, então nós vamos começar agora a olhar para nós. O que eu preciso fazer? Porque nesta passagem nós vamos observar ali um coxo, como já foi ministrado em vários dias, alguém que, louvado seja o nome do Senhor, que já desde a sua nascença ali tinha uma deformidade, ou tinha uma impossibilidade de andar, ou tinha uma restrição para andar. Então a gente observa que foi uma pessoa que já desde do nascimento já tinha uma deficiência, e aquilo impossibilitava ele de trabalhar, ou de viver, ou de conseguir certas coisas. Então, o primeiro cenário nós vamos aqui estabelecer é daquele coxo, que era anônimo, não tinha um nome, mas tinha um conhecimento de muitos, porque aqui a palavra falava que todos os dias era levado à porta do templo, chamada Formosa. Você imagina, né, este homem, este varão, quantos dias e quantos meses e quantos anos não esteve naquela porta. Então, não é simplesmente um dia que de repente eu e você precisamos de algo, ou algumas semanas que estamos ali sem ter o recurso que precisamos para sobreviver, ou talvez alguns meses que não conseguimos trabalho. Não estou falando desse sentido temporal, mas estou falando de um homem que já desde a sua infância, desde o seu nascimento, já tinha uma deformidade, e que ali era posto, ali em um certo momento da sua vida, ele foi posto todos os dias, não era apenas um dia. Meu Deus. Nós vemos aqui nesta oração, quantas vezes nós vamos na casa do Senhor? Quantas vezes nós buscamos a face de Deus? Meu Deus, é verdade. Aquele homem era posto todos os dias, e ele não podia entrar no templo. E a gente muitas vezes, podendo fazer muitas coisas, não fazemos. Mas aquele homem, ele não era permitido que ele adentrasse ao templo, porque ele tinha uma deformidade. E segundo o entendimento, louvado seja o nome do Senhor dos judeus ali, era tido como alguém que tinha feito algo, ou os seus pais o fizeram. Ou seja, ele estava naquela situação porque talvez ele merecia, ou talvez alguém fez algo e ele precisava ali receber a punição. Talvez hoje você se pergunta, por que está acontecendo isso na minha vida? Ou por que não está acontecendo? Será que eu fiz algo que de repente agora estou colhendo os frutos? Tem coisas que verdadeiramente é real. Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. A palavra do Senhor fala se comer do fruto, ou seja, se muitas vezes se pecarmos, vamos morrer. Não é porque de repente temos ali a possibilidade de redenção, mas sabemos que a palavra é verdadeira. O salário do pecado é a morte. Então isso decreta a morte. Então nós vamos observar aqui um homem que estava desprovido, um varão com a sua deformidade, chegando num dado momento da sua vida, como um dia qualquer, uma rotina que se estabelecia, ou seja, era levado ao templo. E talvez no templo
ali na porta do templo, chamada Formosa, nós vamos observar que este homem também, eu tenho certeza que ele também, em certo momento da sua vida, ele queria entrar no templo, mas não podia. Quantas coisas na nossa vida gostaríamos de fazer e somos impedidos de fazer porque não temos as condições necessárias, porque não estamos preparados, não estamos habilitados, ou de certa forma não temos, louvado seja o nome do Senhor, preparação para adentrar as portas. E aquele homem, talvez todos os dias chegando lá, né, eu vejo que, louvado seja o nome do Senhor, era tido como também, sempre era levado de dia, e alguém levava e trazia ele de volta, e ali ele vivia das esmolas. Então você imagina pessoas que estão ali, desprovidas da sua renda, desprovidas do trabalho, e ali começam a sobreviver da misericórdia. Irmãos, se a gente olhar para nós também, vamos observar que também é só a misericórdia de Deus na nossa vida. A misericórdia do Senhor nos impede de sermos consumidos. Estamos vivendo muitas vezes das migalhas que caem dos senhores, ou seja, da misericórdia. Talvez não temos aquela fartura, talvez não estamos vivendo aquela bonança que tanto ouvimos falar, mas vivemos pela misericórdia. Talvez tenha pessoas aqui hoje que estão vivendo pela misericórdia. Estão vivendo cada dia pela misericórdia. E aquele homem também estava vivendo pela misericórdia de muitos. Sobrevivia das esmolas. E o que ele esperava? Ele esperava esmolas. Então eu quero te dizer nesta noite que Deus não trabalha nas nossas expectativas. Meu Deus, aleluia. Porque aquele homem estava atrás de esmola. Mas Deus não queria dar esmola para ele. Deus queria fazer algo na vida dele. Às vezes nós estamos precisando de algo, queremos algo, mas Deus não trabalha nas nossas expectativas. Deus tem o plano dele. E os planos dele não podem ser frustrados. Verdadeiramente aquilo que Deus planejou na minha vida e na tua, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir. A não ser eu e você, quando nós escolhemos não fazer, ou escolhemos não ter fé, ou escolhemos muitas vezes renunciar àquilo que Deus já tem tido como vitória para a nossa vida. Então veja que este homem agora está todos os dias na porta do templo, e era hora nona, ou seja, às 15 horas da tarde, e ali havia um cenário na qual, naquele exato momento, estava vindo Pedro, estava vindo João. Ambos estavam indo para um culto de oração, uma oração. Olha que o cenário depende de duas coisas: de pessoas que estão precisando e de pessoas que têm algo para fazer. E aqui também Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Porque muitas vezes estamos querendo receber, mas o que nós estamos dando é dar para receber, é abençoar para ser abençoado. É uma via de duas mãos, na qual a justiça de Deus também é muito disso. Aquilo que nós abençoamos, nós seremos abençoados. Então a gente vai ver aqui que havia dois homens, Pedro e havia João, estavam indo para o templo de oração. E detalhe, estavam no momento na qual haviam buscado a Deus, já estavam sendo renovados no dia de Pentecoste, ou seja, estavam cheios de Deus, cheios da presença do Senhor, e maravilhados, porque quantas pessoas ali não se renderam para Jesus naquele dia, quantas pessoas ali não foram renovadas no Senhor, falaram em línguas, e ali o poder do Espírito Santo se manifestou ali naquele lugar. Mas o milagre não foi naquele dia, foi depois daquele dia. Entenda que tem coisas que Deus faz, não é nas nossas expectativas, é quando Deus determina. E algo já estava determinado sobre aquele homem, ainda que ele não soubesse, algo já está determinado sobre a sua vida. Ainda que você não saiba, ainda que eu e você não tenhamos noção, mas algo já está determinado sobre a sua vida.
aquele coxo era levado todo dia. Talvez tinha dia que ele não queria estar ali. Talvez tinha dia que ele falava assim, não, eu quero ficar em casa. Mas ao mesmo tempo que ele queria, talvez tinha alguém que falava, não, vamos lá. Você precisa da esmola. Nós precisamos também, talvez pessoas que estavam ali com ele também, que dependiam disso também, precisava que ele também buscasse a esmola. Talvez pessoas também que sabiam que se ele não tivesse ali as esmolas, talvez ele não sobreviveria. E assim também tinha dias maus na vida dele. Se algo que está ruim pode ficar pior, pode sim. Porque um abismo chama outro abismo. Então tem coisas que nós verdadeiramente podemos entender que as coisas podem piorar. Podem piorar. Mas aquele coxo ia todos os dias na porta do templo. Ainda que não pudesse entrar, ainda que não pudesse receber a bênção de Deus, através daqueles que estavam ali no templo, mas ele estava todo dia lá. Ainda que não recebeu a bênção, ele estava todo dia lá. Aleluia! Então eu vejo que é uma característica que muitas vezes, para alcançar algo, nós precisamos nos esforçar, buscar. Não sabemos o dia que virá, não sabemos quando Deus vai nos abençoar, mas pode ser hoje. Pode ser hoje. Talvez você veio no dia certo, na hora certa, e Jesus olhou para mim, para você e teve compaixão. Você acha que Jesus não sabia que aquele coxo ia todos? Sabia. Podia ter feito alguma coisa, podia. Mas por que ele não fez? Não sei. Talvez o plano do Senhor era fazer algo maravilhoso e esperar o tempo certo e determinado. Talvez Deus queria usar João, queria usar Pedro, homens que estavam buscando a Deus, estavam cheios de Deus. Talvez Deus queria usar essas pessoas. É por isso que para um milagre acontecer também precisa daquele que verdadeiramente busca o Senhor também. É porque no nome do Senhor coisas maiores faremos, né? Ou seja, obras maiores faremos. Então Deus está levantando aqui um exército de operadores de milagre. Porque às vezes a gente pensa, eu estou precisando de um milagre, pastor. Mas você não precisa de um milagre, você precisa operar o milagre na sua vida. E precisa de Jesus, porque é Jesus que vai operar o milagre. Mas nós seremos o canal para que o milagre aconteça. E Pedro e João estavam lá, indo para o templo, para a oração. E chegaram e encontraram aquele homem naquele estado miserável. Porque entenda que para a pessoa poder receber uma esmola, ela precisa estar num estado bem miserável, não é? Se chegar alguém engravatado lá no sinal e pedir uma moedinha, você vai dar? Não, né? Mas se chegar ali um aleijado, todo sujo, ali, numa situação de saúde deplorável, você é mais propenso a dar uma moedinha, né? Então pensa naquele homem, se ele realmente era um homem que tinha a vivência de receber esmola, então ele estava numa situação bem deplorável, para que ele pudesse receber mais esmola. Estava ali buscando a esmola, buscando a misericórdia. E tinha misericórdia, porque havia muitos fariseus, havia pessoas que ajudavam os pobres também. Independente da situação, né, o fariseu ele ajudava, eram religiosos, mas ajudavam os pobres. Mas Jesus não queria dar apenas uma esmola para ele. Jesus queria operar algo na vida dele. Jesus quer operar algo na tua vida nesta noite. Porque talvez seja hoje o lugar certo, na hora certa marcada por Jesus. Porque o encontro foi daquele coxo juntamente com Pedro e João. E Pedro olhou para aquele homem. E também teve o quê? Compaixão. Porque ele poderia passar reto, ele não tinha nada para oferecer materialmente, ele podia passar reto e falar assim, olha, hoje eu não tenho nada. Como também eu e você também, muitas vezes somos abordados, e alguém fala assim, tem alguma coisa para comer? Poxa, hoje eu não tenho nada. Quando você não tem nada, você já passa direto, nem olha. Mas aquele
Pedro. Por mais um homem que tinha realmente uma personalidade muito forte, né? Sabemos que Pedro ele tinha uma personalidade muito forte. Ele assim, sim, não, não. E outras coisas mais. Ele olhou para aquele homem e viu a situação dele. Ele não teve apenas pena dele, ele teve misericórdia. Assim como Jesus olhou para mim e para você, ele teve o quê? Misericórdia. Porque a misericórdia moveu Jesus a fazer algo pela minha vida e pela tua. A misericórdia, ela move. Talvez você tenha penas de muitas pessoas. Talvez você olhe com muita tristeza, pessoas que estão passando por necessidade, mas talvez há a misericórdia de Deus na sua vida também. E você possa olhar uma situação de alguém necessitado e falar assim, ó, eu vou te ajudar. Eu vou fazer algo por ti. E ali começa a compaixão no coração de Pedro, move ele a fazer alguma coisa. Talvez ele não sabia o que ele poderia fazer, mas ele foi movido pela compaixão que havia no coração dele. E olha para aquele homem naquela situação. E ali, aquele homem não olha para ele. Interessante que ele olha para o homem do coxo e o coxo não olha para ele. Porque alguém que está ali pedindo a esmola, ele não está vendo as pessoas, ele está atrás das moedas. Então de repente está passando um aqui, mas tem passando outro lá, e está passando outro, então ele está procurando alguém que entregue uma moeda. Ele não está olhando as pessoas, ele está procurando a esmola. Talvez você está assim também, pedindo ajuda aqui, pedindo ajuda. Quem te der ajuda, você está aqui, ó. Você não está nem olhando quem está pedindo. E Jesus estava lá, o Espírito Santo estava lá. Às vezes a gente vê que tem tantas coisas que Deus poderia fazer por nós, mas nós olhamos para o lado errado. Olhamos para a pessoa errada, olhamos para o homem, vamos buscar ajuda no homem. E tinha Jesus que estava lá. A presença do Senhor estava lá. O Espírito Santo estava lá. Estava na vida de Pedro. O poder do Senhor estava lá, na vida de Pedro. Coisa tremenda essa, quando alguém que busca, alguém que se esforça, alguém que se dedica. E ali, Pedro estava chegando e pede para aquele homem, olha para mim. Jesus está falando nesta noite, olha para Jesus. Olha para Jesus. Às vezes a gente está buscando tantas respostas, mas olha para Jesus nesta noite. Olha para Jesus. E aquele homem agora começa a dar a sua atenção para Pedro. Jesus quer a tua atenção nesta noite. Não apenas um momento, não apenas uma fração de minutos, mas Jesus quer a tua atenção. E quando nós buscamos ao Senhor, nós temos que entender que precisamos estar atentos a Deus. Assim como uma criança, quando pede algo ao pai ou para a mãe, ele fica atento ao momento ao qual o pai, a mãe vai falar com ele ou vai entregar algo para ele. Jesus quer a sua atenção. Só que muitas vezes a gente acaba olhando para lá, se distraindo aqui, e às vezes acabamos perdendo a oportunidade de receber. O anjo vai embora, porque se nós não estamos prestando atenção, não estamos ligados, talvez não seja o momento. Talvez você veio aqui como um dia qualquer, mas aquele que busca o Senhor, ele sabe que ele não volta de mãos vazias, de verdade. Aquele que tem fé, aquele que crê que ele está vindo, mas ele sabe que um dia, Deus vai ouvir o clamor dele. Um dia Deus vai resolver o problema que ninguém pode resolver. Talvez você já tentou várias formas de resolver sua situação, mas não conseguiu. Tentando a felicidade, buscando de um jeito, buscando de outro, buscando pessoas assim, buscando outras pessoas assim, talvez um trabalho, talvez um estilo de vida, mas viu que tudo não trouxe aquilo que Jesus pode trazer. Aquele coxo estava lá, mas também Pedro estava lá. E Pedro agora falando com ele, há um diálogo, há uma conversa. E aí Pedro também vê a necessidade dele, só que Pedro ele vê algo que ele pode fazer por aquele coxo.
Deus pode fazer algo na sua vida. Não nas suas expectativas. Eu vou falar de novo. Deus não trabalha em expectativa. Não o que você está esperando receber. Porque às vezes a gente espera receber certas coisas, né? Só que Deus quer dar algo muito maior na sua vida. Deus quer fazer muito mais. Mas a gente está lá pensando no pequeno, no pouco, naquilo que é esmola. Irmãos, a gente tem um pensamento muito pequeno para certas coisas. A gente pede, não, Senhor, tá bom, só um pouquinho, ou aquilo, mas Deus tem algo muito maior. Algo que vai mudar a vida daquele homem. E Jesus está prestes a mudar. Porque se nós entendemos como momento presente, Jesus opera tanto no passado como também no presente. Ele operou aquele dia, mas também opera no presente. Naquilo que você determina com fé e sabe que vai receber. E houve aquele momento na qual Pedro conversa. Pedro falando. Aí eu vejo, irmãos, que tem coisas que, como Deus, Ele ama verdadeiramente aquele desprovido, aquele desafortunado, aquele pobre de espírito. Deus, Ele ama. Da mesma forma que ama também outras pessoas. Jesus te ama, sabia? Mesmo nas suas imperfeições, mesmo na sua pobreza de espírito, porque muitas vezes a gente é fraco, irmãos, a gente não tem perseverança, a gente desiste fácil, a gente não tem um emocional que consegue verdadeiramente buscar, transpor desafios. Às vezes aquela pessoa que é pobre de espírito, mas bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles herdarão o reino dos céus. Aquele homem, com certeza ele estava desafortunado, mas o amor de Deus entrou na vida dele. Como? Através de Pedro. Jesus quer usar você e eu para levar o amor do Senhor. Porque uma vez Pedro já foi indagado. Jesus perguntou para ele: tu me amas? Aí Pedro falou: amo, Senhor. Tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas mesmo? Amo, Senhor. Aí Jesus fala para Pedro: se você me ama, você ama as minhas ovelhas. Estão entendendo que Pedro estava exercendo o amor de Deus para aquele desafortunado. E Deus quer te usar também para pessoas mais desafortunadas, pessoas que não têm esperança, não têm perspectiva, pessoas que estão vivendo da esmola, da misericórdia. Mas tem Pedros aqui nesta noite, tem pessoas de fé, pessoas que têm o amor de Deus, a misericórdia do Senhor na sua vida. E começa agora a olhar diferente, mas no sentido de mover-se a algo. E ali acontece. Primeiro houve o sentimento, primeiro houve a motivação, e depois Pedro foi para a ação. Só que às vezes a gente tem motivação. Eu queria fazer muito, eu queria ajudar muitas pessoas. A gente tem motivação, mas talvez estamos como Paulo: não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este eu faço. A gente quer fazer tantas coisas, mas não faz. A gente tem motivação, mas não faz. Mas o reino do céu também não se move com motivação, ele se move com atitude. Quando alguém resolve fazer alguma coisa, quando alguém se levanta, quando alguém ora, quando alguém clama, quando alguém fala no nome do Senhor Jesus. E Pedro resolve fazer algo, e olha para aquele homem, e ele declara: não tenho ouro nem prata, não tenho prata nem ouro. Então ele é sincero com aquele homem, ou seja, está buscando ouro e prata? Não tenho. Mas quem tem ouro e prata? Deus. Ele é o dono do ouro e da prata. A gente vai ver que ele fala: meu é o ouro e minha é a prata. Deus é o dono do ouro e da prata. Mas Pedro não tinha nada. Agora, quem tem Jesus tem tudo. Tem aquele que é o dono do ouro e da prata. Quando Deus indaga assim, entenda que não é porque Ele não quer falar que não vai fazer nada por você financeiramente. Assim como Deus falou para o povo:
meu é o ouro e minha prata. Deus não tem prazer na morte do ímpio antes que ele se arrependa. Ou seja, Deus ele não vai falar assim, olha, eu tenho ouro, tenho prata, mas eu não vou te dar nada. Pensa se Deus vai ficar provocando eu e você, ao ponto de você querer e falar assim, eu vou te dar doce. Aí de repente você fala, cadê o doce? Não vou te dar, só falei que eu tinha. Entenda que Deus, quando ele fala, é que ele também vai dar. Só que não é o momento. Não é ainda o momento. Deus vai fazer algo maior na tua vida. E aí vem agora Pedro falando, não tenho ouro, não tenho prata. Então, ou seja, você veio, tem necessidades financeiras? Sim, tenho. Então Deus está falando que Ele entende que você tem necessidades, mas que tem algo maior que Deus vai fazer. E está operando nesta noite, porque Ele queria trabalhar também no coração daquele homem que tinha talvez pouca fé, ou desafortunado, ou era desprezado, ou as pessoas olhavam com um olhar para ele de tristeza, de pesar, porque quem olha para alguém que está ali pedindo esmola com ar de alegria, você olha lá e fala assim, olha, ele é feliz, e às vezes, irmãos, a gente se depara com certas coisas, irmãos, que a gente pensa que a vida dele é ruim, e nem sempre, porque a palavra também fala que havia também um pedinte como ele, que aos olhos do homem era a pessoa que pedia esmola, mendigo. Só que a palavra do Senhor na parábola ele fala que aquele homem era rico no céu. A gente pensa que aquela pessoa está passando, que é só coisa ruim que acontece na vida dele. Às vezes não. Às vezes ele é um adorador que está lá, está trabalhando do jeito que Deus opera de várias formas, e de repente nós somos desafortunados, e não ele. Então Deus ele inverte situações. Não olhe com os olhos do homem que olha a aparência, mas Deus ele vê o coração na tua vida. Aleluia! Porque independente do que você faz ou não faz, Deus ele vê o teu coração. Independente do que você é ou já fez, Deus ele vê o teu coração nesta noite. Ele entra lá no coração e ali fala assim, olha, este é um varão que eu escolhi. Este é uma varoa que eu escolhi. Como Saulo também. Muitos desprezaram Saulo, que era Paulo, olhando para a vida, o histórico dele, e não viram a possibilidade dele ser um servo de Deus. Mas Deus, ele viu. Olhou. Ele falou assim, não, esse aqui é um ungido, é um escolhido meu. É um varão escolhido. Então Deus escolheu certas pessoas que ainda que esteja numa fase ruim, não quer dizer que vai continuar sempre ruim. Talvez você tenha esse entendimento de que você não tem e vai continuar não tendo, que você não é e vai continuar não sendo. Quem dá a última palavra é Deus. Aleluia! Porque até aqui tem certas coisas que já estão na impossibilidade. Aí já estou começando a trabalhar aqui a palavra. Porque tem coisa que a gente já entrou na impossibilidade. Falei assim, olha, não tem nem chance, pastor. Já passou o tempo, já era, não tem mais jeito. Mas quem diz que não tem mais jeito? Deus que dá a última palavra. E eu estou crendo que Deus está dando livramento para pessoas aqui. Às vezes pessoas que estão ali numa idade mais avançada, com enfermidade, que estão na fila, como diz, né? Estão na fila para morrer. Mas Jesus, ele fala assim, ó, Jesus dá a última palavra. E ele não trabalha nas suas expectativas. Se você está esperando morrer só e acabou, Deus não trabalha nas suas expectativas. Ah, Deus acho que não vai fazer. Deus não trabalha nas suas expectativas. Agora, na atitude Deus trabalha. Porque aquele homem, ele olha para Pedro. Ele começa a prestar atenção em Pedro. Mesmo ele não tendo nada para oferecer. Porque ele fala, não tenho ouro nem prata. Mas ele indaga aquele coxo, mas o que eu tenho, eu te dou. Como alguém que não tem ouro e prata pode falar que tem alguma coisa? É porque muitas vezes nós não entendemos o que nós temos. Não estamos contentes, não estamos tendo contentamento com aquilo que Deus está operando na nossa vida. Estamos querendo mais, olhando que
eu preciso ter mais para ser alguém ou para ser alguma coisa. Mas você tem Jesus. Esse contentamento ele vem quando Pedro declara: não tenho ouro nem prata, mas eu tenho o quê? Eu tenho algo. Eu tenho Jesus na minha vida. Eu tenho algo que vai modificar, que vai transformar, que vai mudar a vida deste homem. E declara: então levanta e anda. Talvez você pode ser uma palavra tão simples, né? Levanta e anda, é fácil falar. Mas também aquele homem vindo, Pedro, ele viu que era diferente. Talvez ele sabia quem era Pedro. Não, talvez não, ele sabia. Sabe por quê? Porque Pedro também sabia quem que ele era. Era uma cidade ali que nós vamos saber que muitas pessoas se conheciam, principalmente como nós também. No nosso meio, você conhece quem é quem trabalha, quem não trabalha, né? Num bairro assim como esse. Você conhece a vida de muitas pessoas, principalmente aquele que está sempre pedindo esmola na porta. Com certeza você saberia quem que é. Todo dia naquela porta lá pedindo esmola, então você saberia que é. E você vai conhecer também pessoas que agem pelo poder de Deus. Então, aquela irmã de oração, eu conheço. Aquele irmão, eu conheço. Então Pedro com certeza era conhecido, e ele conhecia Pedro, e ali ele começou a acreditar. O milagre aconteceu no coração daquele povo. Não foi quando se manifestou a cura, porque ele viu a possibilidade dentro da impossibilidade. Vocês estão entendendo como Deus quer trabalhar nesta noite? Ele começou a enxergar a possibilidade dentro da impossibilidade. E agora começa a olhar para Pedro, e Pedro dando ordem para ele: levanta e anda. Aquele homem começa a sentir as pernas fortalecendo. Deus está fortalecendo pessoas nessa noite. Porque aquele homem pensa, a pessoa que está com uma deficiência desde a nascença, não tinha força nenhuma para segurar os pés. Como que Deus operou? Deus opera milagre. Como que Deus fortaleceu aquele que não tinha força? Deus opera milagre. Como Deus conseguiu operar? Deus continua operando milagre. E ele começou a sentir firmeza, estabilidade. Deus está dando estabilidade para pessoas nessa noite. Eu não sei como a sua vida tem sido. Um mês ganha um tanto, outro mês ganha outro, um dia tem, outro dia não tem. Mas Deus está dando estabilidade para alguém nesta noite. Porque às vezes irmãos, a gente vive pela fé, né? Eu sei que o seu vive pela fé. Mas tem gente que está com uma instabilidade, tanto que a hora tem dinheiro, a hora não tem. Parece que está um saquetel furado, parece um bolso que entra e sai. Nunca tem, ou quando tem, não dá, né? Para o dia de amanhã, porque usa tudo no dia de hoje. Então a instabilidade às vezes atrapalha aquele que muitas vezes precisa ali do sustento, precisa de algo, mas Deus está trabalhando também na estabilidade de pessoas aqui. Não só financeira, mas na saúde também, porque tem pessoas que ora está doente, ora não está. Parece que a saúde está debilitada, mas independente de como esteja a tua saúde nesta noite, Deus está dando estabilidade para a tua saúde. Está fortalecendo. E aqueles músculos começaram a se fortalecer. E os músculos começaram, e ele começou a sentir, com certeza, os seus pés. E aquele coxo, de repente, pum, dá um pulo. Coisa tremenda isso, hein? Poderia ser uma coisa bem devagarzinho, se levantando, como tem pessoas que, né, às vezes está meio fraco, aí ele vai bem devagarzinho se levantando, porque pode falsear, pode cair, né? Levantar rápido assim, se não tiver com firmeza nas pernas. Mas aquele homem pula, parece uma criança, pula. E Deus vai dar energia para pessoas nessa noite que estão precisando de vitamina, está precisando de energia, está precisando de remédio. Deus está dando energia nesta noite. Porque aquele homem recebeu, viu?
Ele não só ouviu que Pedro estava entregando para a vida dele, mas ele pulou. Ele teve mais energia do que ele precisava. Ele tinha energia só para... A pessoa às vezes está achando que vai... só hoje passou, que vai vir vitamina, amanhã já estou cansado de novo. Mas ele pula, ele tem um momento de êxtase e pula. E ali, ele vê o milagre já acontecido e consumado. Mas eu te digo, o milagre aconteceu no coração dele. Quando ele já viu que dentro da impossibilidade dele, por mais anos e dias que ele estava ali na porta do templo, Deus resolveu o milagre dele. Porque agora nasce uma semente no coração dele. Deus pode fazer, Deus pode fazer, Deus pode fazer. E ele começou no seu coração com aquela vibração: Deus pode. Se ele quiser, ele pode. E ali entrou aquela força e ele conseguiu o milagre, já no coração. Aquilo que ele exacerbou, aquilo que ele demonstrou, era algo que Deus já estava operando no coração dele. E ele vai agora, e ali vai glorificando a Deus. E a primeira coisa que ele faz, ele vai e entra no templo. Coisa tremenda, né? Ele podia ir para casa correndo, ele podia, sei lá, tomar um banho, fazer alguma coisa. Não. A primeira coisa que ele faz é entrar no templo. Então você vê que ele queria mais estar na presença do Senhor. Talvez o seu coração queira mais estar na presença de Deus. Só que às vezes não está conseguindo chegar, porque tem coisa que está impedindo. Quando está perto, não consegue. Quando quer, não pode. Quando não pode, também não tem ninguém que ajude. Talvez você está esperando a ajuda do homem, mas Jesus, o Nazareno, preparou Pedro para operar um milagre na vida dele. E ele saiu de lá glorificando a Deus. E o mais importante, não só o milagre, mas é que muitos que olharam isso viram o que Deus tinha operado. Deus vai mostrar para pessoas aqui e lá fora também que Deus continua operando milagre. Tem gente que acha que não acredita, né? Até Deus fazer. Depois que Deus fez, aí eles vão falar: realmente só Deus é Deus. Deus pode. Deus pode. Deus pode mudar a sua situação. Deus pode. Deus pode curar a sua enfermidade. Deus pode. Olha mesmo. Deus pode abrir as portas que ninguém abre. Deus pode. Deus pode mudar a sua vida sentimental. Deus pode. Deus pode entregar aquilo que ninguém pode fazer. Deus pode. Deus está abrindo portas nessa noite. Porque o milagre aconteceu na vida daquele homem. Mas quando Pedro indaga, não tem ouro nem prata. Só que se ele recebeu Jesus na vida dele, então ouro e prata virá no tempo determinado. A glória da segunda casa será maior que da primeira. Deus está preparando algo glorioso na sua vida. Se tem pessoas aqui que viveram já em momentos de glória e hoje está vivendo só a misericórdia de Deus, é porque não sabe o que Deus vai fazer lá na frente. Porque quando Deus ele promete que a glória será maior do que já foi, significa que Ele vai mudar a tua vida. Deus está trabalhando em templos nessa noite, em pessoas aqui que são templo do Espírito Santo. Deus está modificando o caráter. Deus está trabalhando lá no íntimo, no coração, nos princípios, naquilo que nós escolhemos para fazer a glória dele ser manifestada lá na frente. E muitas pessoas vão olhar para mim e para você e falar assim: olha, quem te viu, quem te vê. E vão ver a operação de Deus na minha vida e na tua. Aquilo que você era, você já não é mais. Aquilo que você já foi, já não é mais. Deus ele pode mudar a história aqui, viu? Deus ele pode mudar a história aqui. A gente está preocupado, mas no meu currículo eu não tenho o meu histórico. Deus vai mudar a história aqui nesta noite.
Ele é o teu currículo. Ele vai te colocar onde Ele quiser. Ele vai preparar pessoas para te abençoar. Ele pode. Jesus pode. Vai te preparar pessoas que vão conseguir te levar aonde Ele quer. Então eu creio nessa noite que o milagre já aconteceu. Agora eu vou esperar com paciência no Senhor, porque a glória dele vai se manifestar. Se creres, verás a glória de Deus. Você crê nessa noite? Podes tu crer? Crê nisso? Crê que Deus opera na sua vida, não somente na vida dos outros, mas opera na sua vida? Então continua acreditando. E vai buscando, porque quando chegar o teu milagre, aí o nome dele vai ser glorificado. Então nesta campanha, porque assim, às vezes a gente fala assim, não foi no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quinto dia, no sexto dia, pode ser no sétimo, pode ser depois do sétimo, mas um dia vai acontecer. Porque o milagre foi adquirido aonde? Na fé. E naquele que enviou a palavra. É por isso que Deus está colocando palavras aqui na boca de pessoas que precisam também ser cheios de Deus. Não estou falando que você não seja ministro, embaixador ou servo do Senhor, mas a pessoa que está cheia de Deus, irmãos, é diferente. A oração do justo tem muitos seus efeitos. Quando ora, quando pede chuva, vem a chuva. Quando fala para Deus parar de chover, para de chover. Você está entendendo que aquele que tem ali uma intimidade com Deus, ele tem uma oração diferente. Deus quer mudar a tua oração nesta noite. Porque tem coisas, irmãos, que você vai começar a perceber que a mudança espiritual já está acontecendo. Você ora e Deus começa a operar. Você ora e Deus começa a fazer. Aí você falou, meu Deus, o que está acontecendo? É algo que Deus está modificando na minha vida e na tua. Deus está levantando pessoas de oração nesta noite. Pessoas que vão pedir e vão receber. Pessoas que vão ser atendidas nas suas demandas. E eu creio, irmãos, que a oração é a chave. Porque quando a gente fala isso, Pedro pediu que ele se levantasse. E ali, com certeza, na sua mente, ele clamou o nome do Senhor. Porque lá na frente a gente vai ver que ele declara que não foi por ele, mas foi por Jesus. Foi no nome de Jesus que ele fez aquele milagre. É no nome do Senhor que Deus está fazendo milagre nesta noite. E você vai sair daqui diferenciado. Você vai sair daqui com uma outra fé, uma outra motivação, um outro espírito. E vai chegar e vai entender que é questão de tempo. É questão de tempo. Mas Deus, ele quer o quê? Atitude. Pula, exalta, adora o nome do Senhor. Vem no culto, vai louvar o Senhor. Porque tem coisas que vai acontecer no decorrer. E a mudança dele foi muito maior. Porque aquele que estava acostumado agora a receber esmola, ele agora começa a ter uma fonte de renda. Tendo a possibilidade de uma fonte de renda. Deus está trabalhando pessoas aqui para ter fonte de renda. Ainda que seja desprezível, não tenha chance, nem pagou nada, não fez nada, mas agora tem. Deus, ele está dando oportunidade para pessoas ter fonte de renda. Mas não é para usufruir, é para continuar fazendo a obra do Senhor. Porque aquele homem, ele estava preocupado mais com o culto, né? Ele foi lá no culto adorar a Deus. Ele foi lá, com certeza, já trabalhar, porque sabendo que Deus tinha operado milagre na vida dele. E esta questão da renda, irmãos, a gente fica tão preocupado com isso. Mas Deus, ele não só trabalhou na questão monetária. Deus trabalhou naquilo que vai gerar recursos na vida dele. Deus está levantando empresários aqui, que vão gerar recursos, não só para ele, mas para outros também, para a obra do Senhor, para outros. Porque olha, quando Deus, ele multiplica, e a palavra do Senhor fala, aquele que entrega a semente àquele que semeia, ele também vai multiplicar a sua sementeira. Ele dá estratégia para pessoas. Ele está colocando ideias, está colocando perseverança, fé, propósito. E vai levantar empresários, pessoas que vão ter empresas, que vão gerir recursos, que não somente vai ter para si, mas vai poder dar e vender. Olha, irmãos, uma coisa Deus trabalha, é na fé e na impossibilidade.
Se tem algo que é impossível para você, então fala assim, não, para Deus não é. Então o que você está esperando para começar a agir com a fé? Deus já deu a ideia aí, né? Tem pessoas que Deus já deu ideia na mente, já deu aí uma direção. Aí ele fala, e agora? Agora age com fé. Vai na tua fé. Porque Deus, para operar um milagre, ele tem que ter impossibilidade. Então você já está impossível aí o mercado. Então você já sabe que está impossível. Então pronto, é onde Deus quer operar. Mas o que você tem que fazer, é você que vai fazer. Então Deus está esperando o quê? Você tomar atitude. Se levanta na presença do Senhor. Começa a crer. Começa a mudar a atitude. Porque depois o milagre, ele é consequência. E o milagre é que vai gerar recurso. Vai gerar renda para ele. Não foi simplesmente para ele ter uma melhora da sua saúde. Foi para gerar recurso. Entenda que Deus está verdadeiramente aumentando aqui. Celeiro, viu? Os irmãos vão receber e falar, de onde está vindo? É Deus que está mandando aqui para o celeiro. Estão recebendo. Porque Deus já operou milagre, agora chegou o momento de Deus entregar ali algo na vida de pessoas. Então receba nesta noite. Porque aquele que sabe que é fiel, fala, Senhor, não chegou a bênção tal. Aí o Senhor fala, fazei prova de mim. Não chegou? Então Deus vai abrir a janela do céu para derramar sobre aquele que é fiel. Aquele que é fiel no dízimo, na oferta. Estou falando assim, não somente para aquele que é... Porque às vezes a gente pensa assim, mas eu não dizimo na oferta. Deus vai te abençoar? Vai te abençoar. Você vai um abençoado, Deus vai te abençoar. Mas aquele que é dizimista e ofertante, ele tem crédito com Deus. Ele fala, Senhor, não chegou a bênção tal. Aí Deus fala, não chegou, então eu vou abrir a janela do céu para você. E vai chover sobre a sua plantação. Chuva do céu. Para aquele que está na fidelidade do Senhor. É diferente, aquele que pede, que tem crédito com Deus, quando ele pede, o céu se abre. Então nesta noite Deus está abrindo aqui a misericórdia dele, mas o amor também, que modifica, tá, a sua vida. Porque por amor de Jesus, porque ele teve compaixão de mim e de você, ele está modificando a sua família. Por amor à sua vida, Deus está trabalhando lá na família. Você está crendo que você está aqui hoje, Deus está operando lá em casa? Você está aqui hoje, Deus está operando lá na parentela. Você está aqui hoje, Deus está operando lá no vizinho. Você está aqui hoje, Deus está operando lá nos teus amigos. É uma coisa tremenda, como o amor de Deus, ele se estende. Ele não fica restrito à pessoa. Mas por amor de Jesus, Deus está fazendo isso. Por amor de Jesus, Deus está dando livramento para os nossos. Você está crendo que isso é possível? Eu estou recebendo aqui, porque olha, esses dias foi um levante tão grande desse congresso. E assim, é pai e mãe, só misericórdia do Senhor. Mas graças a Deus ali eu vi a mão do anjo dando livramento. Para que eles não dessem um acidente ou não ficassem com sequelas, alguma coisa. Olha como o inimigo está furioso. Mas por amor de Jesus, eu vejo este cuidado com os nossos. Como Deus cuida da nossa família, dando livramento. Então, irmãos, continua na presença do Senhor. Está difícil? Continua na presença do Senhor. Está impossível? Continua na presença do Senhor. Não recebeu? Continua na presença de Deus. Porque Deus, ele vai fazer. E não vai demorar muito não. Porque tem pessoas que, mas está tanto tempo já. Irmãos, chegou o momento da sua vitória. Esta campanha ela não veio apenas por um acaso. Deus não faz nada ao acaso. Deus, ele coloca a situação, ele modifica, ele permite que você venha para que você receba. Entenda que não era um dia qualquer, era o dia daquele homem receber o milagre. É o dia que Deus preparou para você receber o milagre. Então no seu coração, abre este coração e começa a acreditar. Pastor, não consigo acreditar. Acredita, Deus vai fazer. Deus fez na vida daquele homem, vai fazer na tua vida também. Eu e você ainda temos muita coisa para fazer. Deus tem um plano tremendo na nossa vida. Deus tem tanta coisa que Ele vai fazer lá na frente, tanta alegria que a gente está chorando hoje pelo que não tem. Mas Deus vai te dar muito mais que você vai até esquecer o que você está chorando hoje. O choro pode durar numa noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus está preparando dias alegres aqui para pessoas. Não sei quem está nesse tempo de choro, de tristeza, mas a tristeza, ela cessa e ela se transforma em alegria. Então o dia de amanhã, aquilo que Deus vai fazer vai ser tão
tremendo na sua vida, que você vai falar assim: olha, Senhor, nem me lembro mais daquele dia, nem me lembro mais daquela situação, porque as coisas que Deus fez lá na frente faz você esquecer, e Deus vai fazer dessa forma. Então se alegre nesta noite, coloca o seu coração em júbilo, em alegria no Senhor, louva o Senhor, adora o Senhor, mas não somente aqui, o culto não termina aqui, é lá na sua casa, é no seu trabalho, é no seu dia a dia. Comece a exaltar, a glorificar e parar de reclamar, porque às vezes a gente reclama que não tem, o que não fez, o que está demorando. Irmãos, não reclama. Uma coisa que eu aprendo com Deus está falando aqui apenas para concluir: não murmura, não reclama, agradece ao Senhor. Não chegou? Obrigado, Senhor, porque não chegou. Deus não fez? Obrigado, Senhor, porque ainda não foi feito, porque eu sei que vai fazer. Então Deus, Ele quer operar, mas a murmuração, ela atrasa. O povo de Deus murmurou no deserto, ficou 40 anos. Algo que poderia ser em 9 dias, 7 dias, ficou 40 anos. E olha o que Deus falou para aquele povo. Tanto era a murmuração que chegou nos ouvidos de Deus, que Deus falou assim: para cada dia de murmuração vai ser 1 ano no deserto. O povo murmurou 40 dias ainda, ficou 40 anos no deserto. Então quer esperar mais tempo no deserto? Então para de murmurar. Se você não quiser, para de murmurar. Começa a parar de reclamar. Então o segredo é parar de reclamar. Se quer que a bênção venha logo, então para de reclamar e começa a agradecer. Começa a se contentar no Senhor. Começa a verdadeiramente a ter suficiência em Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. A suficiência em Deus, ela traz o quê? Você tem tudo, você tem Jesus. Não precisa de mais do que isso. Mas as demais coisas vão ser acrescentadas. Porque o Senhor fala: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É automático. É mais automático que outras coisas. Nem precisa orar, não precisa pagar voto, não precisa fazer nada para... É acrescentado automaticamente. Mas a palavra fala: buscai primeiro. Prioridade, excelência. Então busca o Senhor, que eu tenho certeza que as demais coisas já estão sendo acrescentadas nesta noite. Amém? E as palmas louvam o Senhor.